Quando vocês escutarem que os Anshar são bonzinhos, desconfie. Também tem Anshar ruinzinho. Quando vocês escutarem que reptiliano é ruinzinho, também desconfie, porque tem reptiliano bonzinho. Quando vocês escutarem que pleidiano é bonzinho, também desconfie, porque tem pleidiano ruinzinho. Quando vocês escutarem que Zeta é ruinzinho, também desconfie, porque tem Zeta bonzinho. Então não é que felino é tudo bonzinho, quer ajudar a gente, arcturiano é aquela bênção. Gente, todos têm uma agenda. Eu tô aqui hoje, gente, para falar para vocês uma coisa muito interessante, que é a guerra temporal. Eu tô aqui no pau de selfie, aqui no cantinho, no quarto do hotel. Na entrevista que eu divulguei do Corey, com o Corey Goode, o Corey tocou nesse assunto da guerra temporal, ele estava falando dos Anshar, né? Que os Anshar eram os viajantes do tempo e que eles tinham voltado uns milhares, ou quem sabe até mais, anos atrás, então dentro do seu passado, da sua linha de tempo, para garantir que a sua linha de tempo realmente acontecesse. O que ele disse, que os Anshar então voltam no tempo para garantir que a linha de tempo deles exista, porque os reptilianos estavam deturpando, né? Estavam mexendo com a linha de tempo deles. E essa guerra temporal, ela não é exclusividade dos Anshar e dos reptilianos. Eu diria para vocês que todos nós, inclusive o Quarto Reich, ou quem sabe até principalmente o Quarto Reich, esteja envolvido nessa guerra temporal. O que o Corey menciona na entrevista é essa questão especificamente dos Anshar e especificamente da interferência desses reptilianos na nossa linha de tempo. E na linha do tempo, na verdade, dos Anshar, né? Não na nossa, dos Anshar, que os Anshar acreditam que seja a nossa. E ele também menciona que os Anshar estão lutando para que essa linha de tempo aconteça. E aí eu pergunto para ele se essa linha de tempo é positiva para a gente ou não. Ele diz que é positiva, mas antes a gente passaria por um cataclisma e tudo mais. Aí é aquela questão do flash solar, aí é a questão de tudo que vem depois e tudo mais. E que só isso ia acontecer com a permissão, entre aspas, ou a nossa cocriação, ou seja, com o inconsciente coletivo da humanidade permitindo que isso aconteça. Caso isso não aconteça, os Anshar correm o risco de não existirem mais dentro da nossa linha de tempo. Enfim, eu não estou fazendo essa live aqui para debater os Anshar, né? Só para dar um exemplo de como esse assunto surgiu. Essa guerra temporal, gente, ela existe, não é de agora. Eu costumo falar que o passado e o presente e o futuro, na verdade, são ilusões, os três acontecem agora, tudo ao mesmo tempo, neste momento. Esse é um conceito difícil de entender, que eu passo 2 dias tentando explicar, mas que pelo menos tenho tido sucesso nesses cursos passados, e o pessoal tem entendido do porquê. Então, essa guerra temporal acontece, mas a gente precisa entender por que ela é chamada de guerra temporal. Veja bem, se não existe passado, presente e futuro, não existe, na verdade, uma guerra temporal. Há uma guerra de poder. Mas como a nossa mente, a nossa criação, como as coisas funcionam dentro do nosso espaço-tempo, ou seja, dentro do nosso planeta, a gente leva o tempo como algo linear. O que é algo linear? É o passado, é o que foi, o presente é o que estamos passando agora e o futuro é o que está por vir, certo? Esse é o tempo linear. E dentro da ciência atual, você estando no presente, não é possível voltar ao passado e nem ir ao futuro, certo? Apesar de que já existem experimentos científicos de partículas terem sido enviadas ao passado e detectadas no presente. Isso é científico, os cientistas já aceitam isso, já foram experimentos que foram realizados, tá? Tem muito conceito para explicar, mas eu vou tentar resumir. Primeiro, buscar a base da teoria da relatividade, tá bom? Do Einstein mesmo. Que aquele experimentinho que tem os 2 irmãos. Um irmão fica na Terra e o outro irmão vira um astronauta e pega um foguete. E esse foguete vai viajar perto da velocidade da luz. Imagine que os 2 irmãos tenham 30 anos. Tá bom? 30 anos de idade. Um irmão fica aqui na Terra, o outro irmão de 30 anos de idade, gêmeo, pega esse foguete, viaja durante 5 anos, perto da velocidade da luz, ele vai, viaja 5 anos, depois volta, mais 5 anos, ele viaja no total 10 anos. Quando ele volta para a Terra, ele tem 30 mais 10, tem 40 anos, certo? Só que quando ele chega aqui, ele encontra o irmão dele com 80 anos. Como isso acontece? Então Einstein explica que o tempo é relativo. Ele depende de diversos fatores, entre eles da velocidade do observador, ele depende da gravidade. Existe um outro experimento também em que
um relógio atômico é sincronizado com outro relógio atômico, esse relógio atômico é deixado na Terra, e o outro vai para um avião de cruzeiro. Esse que vai no avião de cruzeiro, quando volta, então se percebe que o tempo passou um pouquinho mais devagar para o relógio atômico que estava no avião do que aquele que estava aqui na Terra. Então, levando em consideração esse relógio que ficou parado, aquele que viajou numa velocidade um pouquinho maior, o tempo passou relativamente menor. O filme Interestelar mostra isso, é um filme que tem uma base científica muito grande. Então, quanto maior a gravidade, por exemplo, o tempo passa um pouco mais devagar. Então, quem mora no Equador, o tempo passa milissegundos mais devagar do que quem mora fora do Equador, que está mais perto do centro da Terra, maior força gravitacional, enfim. No próprio filme Interestelar também, né, quando as pessoas estão se aproximando do buraco negro, como o tempo passa mais devagar para elas do que para quem está fora. Então isso tem base científica. Não só base científica, mas isso já foi comprovado. Então o que se diz? O tempo é relativo, depende de diversos fatores. É aqui que eu quero chegar, tá bom? Então, para uma civilização viajar de um ponto a outro do universo, quando a gente diz assim, o universo todo é populado, todos os planetas são populados, você tem civilizações, todos os planetas do universo são populados. Aí você fala assim, poxa, mas eu pego aqui o meu telescópio e vejo que não tem ninguém em Mercúrio, por exemplo, tá? Bom, quando uma civilização vai fazer uma viagem no espaço, de novo voltando para a teoria de relatividade do Einstein, não existe espaço, existe espaço-tempo. Toda vez que eu me desloco no espaço, eu me desloco no tempo. Então uma civilização que quer visitar uma civilização de Mercúrio, ela precisa saber em que momento do espaço-tempo houve uma civilização naquele planeta. Eles têm lá a tecnologia, põe lá, por exemplo, usando as nossas referências aqui, tá bom? Então vamos imaginar que Mercúrio teve uma civilização há 2 milhões de anos atrás, tá bom? Então eles vão lá e fazem assim, eles não vão, por exemplo, que eles estejam saindo da Terra, então eles não vão da Terra a Mercúrio aqui, na nossa linha de tempo, pegando uma nave aqui e saindo para lá. Não, eles precisam calcular qual é a velocidade, em que momento no tempo, aonde, no espaço-tempo estava Mercúrio, porque todos os planetas estão girando em torno de si, eles giram em torno do Sol. O Sol gira em torno de Alcione, Alcione do centro da galáxia, a galáxia do centro do cluster, enfim, tudo está em movimento, né? Uma órbita de um planeta não é uma órbita elíptica, simplesmente, é uma espiral, porque estamos todos se movimentando no espaço, certo? Então, essa civilização precisa saber em que momento do espaço-tempo corresponde a 10 milhões de anos atrás, que é quando eles vão visitar essa civilização de Mercúrio. Então, eles encontram, nesse momento do universo, onde havia civilização, e eles saem da Terra e não vão direto para Mercúrio, eles vão para aquele ponto do espaço-tempo onde aquela civilização existia. Essa tecnologia que eles existem, de cálculo, é matemática, né? Em que ponto do universo essa civilização existia. E eles viajam até lá. Então espero que eu esteja explicando de uma forma que vocês consigam entender. Onde eu quero chegar com essa explicação, gente? Agora vocês estão entendendo que tudo acontece ao mesmo tempo agora? Ou seja, eu posso visitar o passado relativo e o futuro relativo sabendo o ponto A e o ponto B, ou seja, aonde eu estou e aonde eu quero ir, ou aonde já esteve ou aonde estaremos. Essa é a tecnologia temporal, gente. Não tem milagre, não tem... Essa é a tecnologia temporal. Parece simples, mas precisa de tecnologia, obviamente, que a gente tem como humanidade, mas não é divulgada, né? Até porque o Quarto Reich tem essa tecnologia, né, e utiliza e já utilizou. Então, o que acontece quando essa linha de tempo é modificada, tá bom? Toda vez que há uma viagem para o passado ou para o futuro, dentro dessa tecnologia que eu acabei de explicar para vocês, e há uma mudança, vamos falar do passado, que é mais fácil, tá? Se falar do futuro aí começa a complicar um pouco. Então imagine o seguinte, hoje eu tenho essa tecnologia, pode chamar de máquina do tempo, pode chamar de nave, pode chamar do que quiser. Então vamos pegar essa nave e vamos para o ano de 1900, tá bom? Vamos lá. 1900. Então eu pego essa nave, ou 1919, pronto, 100 anos atrás. Ou para 1919.
e 19. Vou lá e vamos fazer uma atitude drástica, vai? Eu vou lá e dou um Einstein. Esse é um fato que altera drasticamente a história do planeta, né? Então, o que acontece neste momento que eu viajo e faço essa interferência drástica nessa linha de tempo? O tempo, ele abre uma nova realidade, ou seja, uma realidade paralela. Então, há uma linha de tempo onde eu não faço essa interferência, para a gente poder, no futuro, poder voltar, porque sem essa linha de tempo não haveria possibilidade de voltar. Mas, como eu voltei, eu abri um outro caminho, uma bifurcação na história nesse momento. E essa segunda bifurcação é essa que eu matei o Einstein. E passa-se a ter todo o desenrolar dessa nova linha de tempo. Aí são as realidades paralelas, que a gente diz que antes estavam em mais de 30, 35 realidades paralelas, e hoje a gente está em mais ou menos 20 e poucas. Deve estar em umas 23, mais ou menos. Por que tem essa diferença de realidades paralelas? O tempo, o espaço-tempo, ele é elástico. Toda vez que há uma discrepância entre duas linhas de tempo, essas duas linhas de tempo, se elas não forem completamente separadas, elas se juntam em algum momento lá na frente. Aí sim, o efeito Mandela. O que é o efeito Mandela? Quando as realidades se cruzam, a gente passa, em algumas formas, né, algumas vezes, a ter memória das duas realidades. Então tem gente que tem memória de uma realidade, tem gente que tem memória de outra realidade. Quando essas pessoas começam a conversar, falam, não, mas no caso do Mandela, o Mandela foi preso e morreu na prisão. E a outra pessoa diz, não, imagina, o Mandela foi preso, mas ele saiu e ainda foi presidente na África do Sul. Então o efeito Mandela é isso, tem gente que jura de pé junto que o Mandela morreu na prisão. E outra pessoa que jura de pé junto que o Mandela saiu da prisão, depois de cumprir lá os anos que ele ficou preso, e foi presidente da África do Sul. Esse é o efeito Mandela. E esse efeito Mandela acontece não só com Mandela, mas aí tem nome de filme, tem um monte de coisa. Gente, pesquisem efeito Mandela no Google, que vocês vão ver N exemplos disso. Entenderam a teoria por trás do efeito Mandela? Entenderam a teoria por trás dessa coisa temporal? De como é que a coisa acontece? Agora, o que é a guerra temporal? A guerra temporal são esses seres com essa tecnologia voltando na linha de tempo e fazendo alterações de acordo com a sua necessidade, ou com o seu objetivo, ou com, enfim. O que o Corey mencionou do Zanchar é que os reptilianos estavam viajando para tentar destruir os próprios Zanchar, né? Indo no passado deles e tentando tirar eles da linha de tempo. Então os Zanchar também viajaram para garantir a linha de tempo. Agora lembre-se, toda vez que você viaja e provoca uma alteração, cria-se uma realidade paralela. Aí, esse monte de realidade aí, vai ter que, em algum momento, isso aí vai ter que se juntar de novo. Aqueles efeitos Mandela, né? O que define... Agora presta atenção, gente. Presta atenção. O que define a realidade principal? O que define a realidade que todas as outras vão se converger? A nossa cocriação coletiva. A cocriação do inconsciente coletivo. Por isso que o Corey disse que os Anshar querem jogar as informações no inconsciente coletivo da humanidade, para que aconteça o que favorece os Anshar. Aí a minha pergunta, mas isso também vai favorecer a humanidade? Ele disse que sim, mas primeiro tem um flash solar e tudo mais. Gente, vocês estão entendendo qual é a importância, primeiro, da cocriação? Que eu também falo exaustivamente como cocriar, como dominar a cocriação. Quem acha que não está cocriando, todo mundo está cocriando. O subconsciente cocria para a gente o tempo todo. Só que o nosso subconsciente é comandado pelas nossas emoções. Vocês estão entendendo por que é importante a gente ter domínio sobre as nossas emoções? Por que é importante vibrar alto? Por causa da cocriação. E a soma de todas as cocriações da humanidade, do planeta todo, é a cocriação do inconsciente coletivo, que define o que vai acontecer com a Terra, que define qual é a linha de tempo que vai se sobressair. Vocês estão entendendo? Essa é a guerra temporal. A guerra temporal não é só viajar no tempo. A guerra temporal é jogar a informação correta
para que aquela linha de tempo que eu criei seja a principal. Seja a que sobressaia. Vocês estão entendendo o perigo? E vocês estão entendendo qual é a jogadinha de todo mundo que fica puxando para a própria linha de tempo? De acordo com o que interessa para aquela raça? Então, quando vocês escutarem que os Anshar são bonzinhos, desconfie. Também tem Anshar ruinzinho. Quando vocês escutarem que reptiliano é ruinzinho, também desconfie, porque tem reptiliano bonzinho. Quando vocês escutarem que pleidiano é bonzinho, também desconfie, porque tem pleidiano ruinzinho. Quando vocês escutarem que Zeta é ruinzinho, também desconfie, porque tem Zeta bonzinho. O bom e o ruim depende do julgamento e do ponto de vista de quem está julgando. Ok? Então não é que felino é tudo bonzinho, quer ajudar a gente, arcturiano é aquela bênção. Gente, todos têm uma agenda, ou seja, um objetivo que lhe convém mais. O que a gente tem que fazer é lutar pela linha de tempo, através da nossa cocriação, que favoreça a humanidade. O que o governo secreto faz com a gente o tempo inteiro? Manipular o nosso subconsciente. Não consciente, não necessariamente o consciente. O que é a informação subliminar? Que vai nas televisões, que vai... O que é isso? É manipular o nosso inconsciente, nosso subconsciente, na verdade. Vamos utilizar a palavra correta. É a manipulação do nosso subconsciente. Então, gente, para a gente consertar o planeta, consertar a humanidade, garantir que a linha de tempo que a gente quer aconteça, positiva para a humanidade, todo mundo ascensionando, o que a gente tem que fazer? Primeiro, despertar da consciência, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente precisa colocar algumas informações na mente de quem não vai despertar. Vocês estão entendendo? Porque a maioria esmagadora da humanidade não vai despertar a tempo. Não vai. Então, o que a gente faz? Coloca informaçõezinhas, igualzinho que o governo secreto faz, gente. Coloca informações em filme, documentário, vídeo, história em quadrinho, música, enfim. Todas as formas que a gente consegue de colocar essa informação lá. Então eu comecei a falar de guerra temporal, para explicar para vocês que, na verdade, essa guerra temporal é relativa. Presente, passado e futuro existem ao mesmo tempo agora. Essa guerra temporal, na verdade, é uma guerra de cocriação, uma guerra de subconsciente, de manipulação de subconsciente, porque a partir do momento que eu crio uma bifurcação no espaço-tempo, uma nova realidade, eu preciso lutar para que aquela realidade se sobressaia. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, a gente não tem que se preocupar com gente voltando no passado, com outras realidades. A gente só tem uma preocupação. Aqui, ó. Aqui. Então é uma guerra de cocriação. Tá bom, gente? Um beijo, um abraço para vocês. Até a próxima. Volto a qualquer momento, tá? Volto a qualquer momento aqui no YouTube, no Instagram, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.